Fontes internacionais indicaram avanços significativos nas negociações por uma trégua na faixa de Gaza. Delegados do Hamas estão no Cairo para rodadas de conversas mediadas por Catar, Estados Unidos e Egito. Países mediadores prosseguem nesta segunda-feira com as negociações no Egito para alcançar uma trégua em Gaza entre Israel e o movimento palestino Hamas, depois de avanços significativos registrados no domingo. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, fez um apelo no domingo para que os dois lados aceitem a proposta de cessar-fogo de 6 semanas, diante da imensa escala de sofrimento em Gaza, cuja população está à beira da fome. Representantes do Catar, Egito e Estados Unidos se reuniram com delegados do Hamas, no Cairo, para aparar as últimas arestas antes de uma trégua negociada há várias semanas. Para aceitar um acordo, o Hamas exige o retorno ao norte de Gaza dos deslocados, o aumento da ajuda humanitária, um cessar-fogo definitivo e a retirada dos militares israelenses. Israel, que não participa das negociações, rejeita as condições e afirma que vai prosseguir com as operações até aniquilar o Hamas. A ONU alertou que a fome é quase inevitável para mais de 2 milhões de habitantes na faixa de Gaza, região submetida a um bloqueio terrestre, aéreo e marítimo por Israel, desde que o Hamas tomou o poder em 2007. Na oração do último domingo no Vaticano, o Papa Francisco voltou a mencionar a situação na faixa de Gaza e afirmou que o desarmamento é um dever moral. O Papa Francisco pediu neste domingo para garantir o acesso seguro da ajuda humanitária à faixa de Gaza, onde persistem bombardeios israelenses e a população palestina está à beira da fome. Uma entrega de ajuda humanitária na cidade de Gaza terminou em tragédia na última quinta-feira, depois que soldados israelenses abriram fogo contra uma multidão que se reuniu em volta dos caminhões. De acordo com o Hamas, 118 pessoas morreram. Quantos recursos militares estão sendo desperdiçados e que, por causa da atual situação, continuam a aumentar? Espero que a comunidade internacional entenda que o desarmamento é, antes de mais nada, um dever. O desarmamento é um dever moral. Representantes do movimento islamita palestino, do Catar e dos Estados Unidos retomaram neste domingo negociações no Egito sobre uma trégua em Gaza antes do Ramadã. E a Ucrânia pediu nesta segunda-feira que os países ocidentais entreguem a Kiev os ativos russos congelados desde o início da guerra. O primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmyhal, disse que a quantia gira em torno de 300 bilhões de dólares. A Ucrânia pediu nesta segunda-feira que o Ocidente entregue a Kiev o controle dos ativos russos confiscados para que os bens possam ser usados no financiamento da guerra e na reconstrução do país. Tanto em Washington como na Europa, aumentam os apelos para a criação de um fundo para a Ucrânia com bilhões de dólares em contas bancárias, investimentos e outros ativos congelados pelas potências ocidentais, devido à invasão russa que começou em fevereiro de 2022. A Ucrânia alerta que precisa desesperadamente de mais assistência militar e financeira e aguarda a decisão de um novo pacote de ajuda de 60 bilhões de dólares que está travado no Congresso dos Estados Unidos. O primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmyhal, afirmou que seu país precisa de mais previsibilidade e estabilidade, destacando que 74 nações aliadas realizam eleições em 2024. Os ciclos eleitorais em todo o mundo são um grande estresse tanto para os nossos parceiros quanto para nós. Consequentemente, o confisco de ativos russos deve se tornar uma fonte fiável de apoio ao nosso Estado e do financiamento para a nossa recuperação. O valor equivalente a 300 bilhões de dólares é o que conhecemos e sobre o qual estamos conversando. A Rússia prometeu adotar represálias caso seus bens confiscados sejam redirecionados para a Ucrânia e qualificou a proposta como destrutiva. O governo do Haiti decretou estado de emergência e toque de recolher noturno em Porto Príncipe. A medida ocorre após um ataque contra uma penitenciária que deixou pelo menos 10 mortos, permitindo a fuga de milhares de detentos.
O Haiti decretou estado de emergência e toque de recolher noturno na capital Porto Príncipe, após um ataque contra uma penitenciária que deixou vários mortos e permitiu a fuga de milhares de detentos. O ministro da Economia assinou o decreto como primeiro-ministro em exercício do país. O atual premier Ariel Henry estava no Quênia para assinar um acordo para o envio de policiais do país africano como parte de uma missão apoiada pela ONU para ajudar a restabelecer a ordem no país caribenho, muito afetado pelas ações das gangues. O Haiti enfrenta uma grave crise política, humanitária e de segurança desde o assassinato do presidente em 2021. As forças de segurança estão sobrecarregadas pela violência das gangues, que assumiram o controle de áreas inteiras do país, incluindo a capital. Várias pessoas morreram depois que grupos criminosos atacaram na noite de sábado a Penitenciária Nacional de Porto Príncipe e provocaram a fuga de detentos. A ONG Rede Nacional de Defesa dos Direitos Humanos informou que há muitos corpos no local e que apenas uma centena de presos permaneciam na penitenciária, que antes do ataque tinha 3.800 detentos. Desde quinta-feira, gangues armadas atacaram locais estratégicos da capital, alegando que pretendiam derrubar o governo do polêmico primeiro-ministro Ariel Henry, que está no poder desde 2021 e deveria ter deixado o cargo no início de fevereiro. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou que pelo menos 4 militares morreram e 9 ficaram feridos em um ataque com explosivos contra uma patrulha do exército mexicano no estado de Michoacán. Atentado à bomba contra militares no México. Nesta sexta-feira, o presidente Andrés Manuel López Obrador relatou um ataque contra soldados no estado de Michoacán, quando tentavam localizar o acampamento de grupo criminoso numa área rural. Na vegetação rasteira havia uma armadilha, um explosivo. Fontes militares disseram que minas antipessoal e drones com explosivos foram usados na emboscada. A área onde ocorreu o ataque é palco de uma disputa entre o poderoso cartel da nova geração de Jalisco e outra organização. E por causa dessa explosão, um soldado morreu ali mesmo. Outros ficaram feridos, foram socorridos, mas não conseguiram salvá-los. López Obrador está implementando uma política que, segundo ele, privilegia o enfrentamento das causas da violência como a pobreza, em vez da letalidade, sob o lema abraços, não balas. O ataque coincide com o início da disputa eleitoral para as eleições de 2 de junho, com 2 mulheres à frente das preferências, a esquerdista Cláudia Sheinbaum e a opositora de centro-direita Xochitl Gálvez, que fez da segurança um dos pilares de sua campanha. A pré-candidata Nikki Haley conseguiu a primeira vitória nas primárias republicanas nos Estados Unidos. Ela venceu na capital, Washington, após várias derrotas para Donald Trump. Nikki Haley venceu as primárias republicanas em Washington, D.C. No domingo, seu primeiro triunfo na disputa pela indicação do partido, que tem sido dominada por Donald Trump. A vitória simbólica de Haley na capital do país acontece a 2 dias da jornada decisiva no longo processo de nomeação dos partidos nos Estados Unidos, a superterça, quando 15 estados e um território votarão para definir o candidato favorito. Washington é uma cidade solidamente democrata, com um número muito pequeno de republicanos registrados. O canal CNN e outros meios de comunicação informaram que Haley venceu no domingo com apenas 22 mil votos. Ela recebeu 63% dos votos com uma primária que aconteceu em um hotel no centro da cidade, segundo o portal político que citou fontes do partido em Washington. Nas eleições de 2020 contra Trump, o então candidato Joe Biden obteve 92% dos votos em Washington. A cidade nunca teve uma votação com a maioria dos votos para um candidato republicano à presidência. Analistas acreditam que após a superterça, Trump fica muito próximo de garantir sua candidatura à presidência pelo Partido Republicano. Ele venceu todas as primárias estaduais organizadas até o momento. A superterça é considerada a última oportunidade real para que Haley entre no caminho do ex-presidente, que tem tudo para ser o candidato do partido mais uma vez. E novamente uma disputa contra Biden. E no próximo bloco, futebol pelo Paulistão, São Paulo e Palmeiras empataram em 1-1.
O Brasil News volta daqui a pouquinho.